na nossa bancada hoje o professor universitário Joanilson Rodrigues e o servidor público Hugo Orrico. Destaque desta semana foi o fato da presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, que é a senhora ministra Rosa Weber, ter liberado para julgamento a ação que pretende descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gravidez. Apesar da liberação do caso para análise da Corte, a data do julgamento ainda não foi definida. A ministra é relatora do caso e vai se aposentar, inclusive, no final deste mês, ao completar 75 anos de idade. Desde 2017, uma ação protocolada pelo PSOL tramita na Corte. O partido defende que a interrupção da gravidez até a 12ª semana deixe de ser crime. Atualmente, a legislação brasileira permite o aborto em casos de estupro, risco à vida da gestante ou então fetos anencéfalos. Em 2018, o Supremo realizou uma audiência pública para debater o assunto com especialistas contrários e favoráveis à interrupção. Vamos ver o que pensa aí o Joanilson Rodrigues sobre tudo isso. Por favor. Meus amigos, nós sabemos que a ideologia nazista ela é terrível. E muita gente não coloca o nazismo e o comunismo no mesmo pé, porque imagina que o nazismo ele perseguia uma raça de pessoas. Então ele era um regime racista. Já o regime comunista perseguia um tipo da sociedade, os burgueses. Eu quero extirpar e matar, arrebentar com os burgueses. Eu não quero a existência de pessoas que tenham propriedades, pessoas que tenham se dado bem na vida, porque elas são exploradoras dos trabalhadores. Esse é o discurso. Mas eles são irmãos gêmeos siameses. E eu vou dizer no quê? Principalmente numa coisa chamada eugenia. Você sabe o que é eugenia? É a prática que os gregos tinham em selecionar os melhores de uma raça. Lá em Esparta, por exemplo, tinha o chamado Monte dos Apotetas, que nascia uma criança com um defeito, quer dizer, que pegava um bebê e mergulhava num tacho de vinho. Se o bebê engasgasse o vinho, ele não era digno de viver, não era espartano, tinha que jogar no Monte dos Apotetas e matar aquela criança. Crianças defeituosas, crianças com síndrome de Down, crianças com faltando uma perna, um braço, eram mortas imediatamente. O Nicolas citou o Herodes matando as crianças. Do inferno! Porque quem quer matar crianças dentro do ventre não pode ser somente uma vontade material, mas sim espiritual. Quando nós lemos na Bíblia, antigamente, você tem o rei Herodes, matando ali todas as crianças, buscando ali crianças de menos de 2 anos de idade, porque um deles era o nosso Salvador. Mas a gente não pode esquecer do decreto lá no Egito, também, que matou todos os contemporâneos de Moisés, Moisés é aquele que é tirado das águas, matou também todos os meninos, porque estavam nascendo muitos meninos. A China comunista também promoveu o aborto em massa para matar o 2º, 3º, 4º filho. Então tem um banho de sangue silencioso, um verdadeiro genocídio contra a humanidade, que essas pessoas dizem, por exemplo, defender tartarugas, defender animaizinhos, cachorrinhos, mas não se importam com bebês humanos mortos no ventre de suas mães. Hoje no Brasil ainda matam cães de rua. Tem uma petição aqui contra esse tipo de prática. Você pode assinar? Claro, tipo de prática. Queriam fazer com as pessoas. Também, né, cara? Alguns cães porque não tem quem defende. Eu acredito que assim, pode ser cão, pode ser pessoa, tem que valorizar a vida, mano. Com certeza. Pô, é tudo vida, né? Claro. Muita gente não olha pro bicho e tem empatia pela vida dele, né? A segunda petição é contra a ampliação dos casos de aborto. Vocês podem assinar essa petição também? Ah, não. Aí eu não concordo com isso, não. Não entendi nada. Peraí. Onde que tá isso? Tá aqui, ó. Contra a ampliação dos casos de aborto? Sim. Vocês não querem aumentar os... Não queremos. Contra o aborto? Somos contra. Ah, não, essa não. Foi bom. Ambos os casos são vidas, né, que estão em risco. Tá. Beleza. Mas as duas questões são vida, né? De casos de aborto, você disse? Não, mas aí não concordo. Mesmo Dos tirando uma animais, outra vida, não concordo. Não. É uma questão mais complexa. Você tá falando sério? Não, é que a gente acha que as duas questões sobre vida, né, cara? Com certeza. E aí a pessoa tem o direito de opinar sobre a dela, entendeu? Mas aí tem a outra vida também, né? Com certeza. E cabe a mãe decidir o que faz com ela. Não. Então isso é prática eugenista. Quando você fala assim, eu vou matar um ser humano. Eu não quero que ele nasça, eu não quero que ele se desenvolva, eu não quero que ele cresça.
né? Porque ele não é digno dessa sociedade. Essa sociedade não é conveniente para essa sociedade que esse ser humano continue a viver. Então, ele é sentenciado, é um ato covarde de sentenciar à morte um ser indefeso. E nós, cristãos, não acreditamos que somos corpos que têm uma mente, uma alma e um espírito. Ao contrário, nós acreditamos que somos espíritos que temos um corpo. E esse espírito, ele é eterno. Nós voltamos para o Pai que nos criou um dia, que é Deus, e temos um corpo, que esse corpo sim é temporário, mas nós vamos viver a eternidade. Então, quando você mata o corpo, impedindo que esse espírito criado por Deus venha à vida, é o maior dos crimes que a humanidade pode cometer. Existe crime contra a árvore, existe crime contra animais, todos eles terríveis. Mas o crime contra a vida humana é o pior de todos. E contra um ser humano que não pode se defender, que não cometeu crime algum ainda, é o pior de todos. Então, quando essas pessoas que se acham intelectuais ungidos, como diz lá o livro do Thomas Sowell, eles se acham acima da sociedade. Você vai encontrar muitos discursos dos ministros dizendo: nós vamos reger, nós somos os editores da sociedade. O Congresso não decidiu, mas nós vamos decidir. O povo não decidiu, mas nós somos muito maiores do que esses bocós desse povo, e nós vamos dizer quem vai viver ou quem vai morrer. Nós queremos liberar a matança de criança no ventre, e isso realmente nós não podemos aceitar. E eu vou dizer mais, inclusive para a nossa audiência, com todo respeito, se você acha que isso é normal, você está sendo cúmplice de um assassinato. E consequências espirituais vêm para nações, para pessoas que ficam caladas diante da morte de outro, que podem, no mínimo, se pronunciar, dizer assim: olha, isso é inadmissível, é um crime. Veja só, nos tempos modernos, com tantos métodos contraceptivos, com tantas camisinhas, né, distribuídas aí nos postos de saúde gratuitamente, o fato das pessoas colocar o aborto como uma prática normal de contracepção, eu vou matar pessoas, é inaceitável. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. E como Nicolas convidou outros influenciadores, políticos, pessoas importantes, líderes cristãos, nós vamos para as ruas. Eu vou, se você não vai, é outra coisa, mas é inadmissível que você normalize morte de bebês assim. É uma prática eugenista comparável aos piores nazistas, né? Os nazistas fizeram isso, os comunistas fizeram isso, onde quer que eles tenham tomado poder, inclusive aqui na Colômbia, que ele citou também, né? Do nosso vizinho Petros, que é muito amigo do Naine. Vamos ver como foi o dia de campanha dos dois candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, começou o dia em São Paulo num encontro com líderes religiosos. Ele entregou uma carta compromisso com os evangélicos em que declarou: outro compromisso que assumo: fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Nós queremos nossa juventude na escola, na iniciação profissional, realizando atividades esportivas e culturais para que tenham mais oportunidades e exerçam cidadania de forma produtiva, saudável e plena. E ressaltou: nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador, e meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todos e todas que este não é um tema a ser decidido pelo presidente da República.